Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos abordar o grupo das gimnospermas, tá? Gimnospermas são os vegetais que possuem vasos condutores, têm semente, no entanto, eles são desprovidos de flores e de frutos. Na sua tradução, a palavra gimnosperma significa sementes nuas, tá? Gimnon vem de nu e espermas vem de semente. Sementes nuas porque a semente ela não está protegida, no caso, por um fruto. Ela tem somente as suas sementes. Até rimou aqui. Coloquei esses slides com as principais características desse grupo, tá, das gimnospermas. E para a gente iniciar, eu falo de como elas surgiram, né? Então, as primeiras plantas vasculares produtoras de sementes, elas datam de 360 milhões de anos atrás. Quando elas surgiram, naquela época, ocorreram muitas mudanças, muitas alterações climáticas, né? Super bruscas. O clima ele acabou tornando muito mais seco, acabou se tornando mais frio e com isso prejudicou as briófitas e as plantas vasculares sem sementes que a gente já abordou na aula passada. Mas por que prejudicou? Né? Por que prejudicou a existência desses vegetais? Porque a gente já viu que esses grupos eles dependem da disponibilidade de água para sua reprodução. Então, como o clima ele ficou mais seco, a maioria delas não suporta a escassez de água no ambiente. E isso acabou sendo uma característica do novo clima terrestre. Este clima, no entanto, acabou favorecendo o desenvolvimento dessas espécies de gimnospermas, que são plantas muito mais resistentes, e acabou se tornando um grupo vegetal dominante por um grande período de tempo. Tá? Duas novidades evolutivas foi possível através do surgimento dessas gimnospermas. A primeira é a presença de semente e o outro é o grão de pólen. A semente, pessoal, ela acabou proporcionando uma proteção. A gente viu que nos outros grupos tem a fecundação, tem o desenvolvimento do embrião, no entanto, esse embrião ele fica desprotegido. O surgimento da semente proporcionou então essa proteção para esse embrião, porque o embrião acaba ficando envolto por um tecido nutritivo e também por uma casca. E o grão de pólen acabou possibilitando que as plantas se reproduzissem sem depender de água. Então, essas duas características, essas duas novidades evolutivas importantes, a presença de semente e o grão de pólen, acabou representando a conquista do ambiente terrestre por esses tipos de vegetais, tá? Como eu já falei, eles não possuem flores e nem frutos, tá? A fase, outra característica importante que a gente pode falar, é que elas não dependem de água para sua reprodução. Como eu já falei, justamente pela. Aí, se alguém te perguntar, mas por que as gimnospermas não dependem de água para sua reprodução? Porque elas possuem grãos de pólen, tá? Então, a estrutura reprodutora ela acaba se alterando. Os principais representantes desse grupo são os pinheiros, né, que deriva dos pinos, desculpa, que é o que fornece aquela madeira de baixa qualidade, um tipo de madeira barata. E nós temos outro representante, sequoia, que são as maiores árvores do mundo, que chega até 100 metros de altura, mais de 100 metros de altura, e os cipestres, que são aquelas cercas vivas. Esses são os principais representantes, ok? Dando sequência, então, pessoal, outra característica, falando do processo de reprodução, tá? Diferente do que nós vimos em briófitas e em plantas vasculares sem sementes, que a gente viu que elas produzem um tipo de esporo só, né, que a gente chama de homosporia, as plantas vasculares com sementes, as gimnospermas, elas são heteróspora, ou heterospora, tá? O que isso significa? Elas acabam produzindo diferentes tipos de esporos. Então, ela vai produzir um esporo masculino e vai produzir um esporo feminino. Tanto o esporo masculino ele é produzido dentro de uma estrutura, quanto que o feminino também é produzido dentro de outra estrutura. Eu já vou dar os nomes, né, dessas estruturas e o nome desses esporos, que vai ficar mais fácil para a gente entender, tá? Outra característica importante os locais onde são produzidos os esporos, né, que são os esporângios, eles são diferentes do que nós vimos nos outros grupos.
Por quê? Porque eles são agrupados em estruturas especializadas que a gente chama de estróbilos. Ele tem um formato de cone. Para quem já viu alguma vez na vida uma pinha, ela é um estróbilos, tá? Que são formados a partir de folhas modificadas que ficam organizadas ali em torno do seu eixo. Então, essas são as características. Ok? Deixa eu passar o próximo slide aqui. Essa figura aqui, pessoal, mostra um estróbilo, tá? Aqui nós temos um tipo de estróbilo, outro tipo de estróbilo. Vamos dar os nomes agora, tá? Então, como eu já falei para vocês, a gimnospermas ela acaba produzindo diferentes tipos de esporos, um masculino e um feminino, e o nome das estruturas que produzem os esporos são chamados de estróbilo. Nós temos o estróbilo masculino, que é o microestróbilo, é esse menorzinho aqui, e nós temos o estróbilo feminino, que é o megaestróbilo, que é essa maior. Mega vem de grande, micro vem de pequeno. Megaestróbilo, que nada mais é do que a pinha. Os locais, né, a gente chama que onde tem a presença dos estróbilos, nós chamamos de folhas férteis, tá? Aqui nós temos um pinheiro, dando um zoom aqui, nós vemos o estróbilo feminino, que a gente chama de megaestróbilo, e o estróbilo masculino, que a gente chama de microestróbilo, ok? Vamos voltar aqui, só para vocês tirarem um print e a gente dá sequência, tá? Para a gente entender o ciclo de vida deles, pessoal, eu acabei separando de masculino e feminino para ficar mais fácil a questão didática, tá? Então, vamos lá. A estrutura reprodutiva é o estróbilo, ok? Os estróbilos são aqueles pequenininhos, que a gente chama de microestróbilo, como eu já falei para vocês, e o estróbilo feminino é aqueles maiores, que são o megaestróbilo. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que estróbilos é o nome da estrutura onde os esporos eles vão ser produzidos. O microestróbilo, que é o masculino, aqui por isso eu coloquei azulzinho, ele vai produzir o esporo masculino. Como que é o nome dele? Micrósporo. Vamos lá. O estróbilo masculino, que é o microestróbilo, ele vai produzir esporos masculinos, que a gente chama de micrósporo. Já o megaestróbilo, que é o feminino, ele vai produzir um esporo feminino, que é o megásporo. Aqui a gente já tem modificações de nomenclaturas quando comparado aos outros grupos, tá? A gente já sabe que a fase dominante é a produtora de esporo, então a fase esporófita do ciclo de vida das gimnospermas é a fase dominante, tá? Vamos, aqui eu também coloquei outra forma, tá? Pra gente, mas para quem não entendeu. Então, vamos de novo, estróbilo é a parte produtora de esporos dos gimnospermas. São heteroesporos, ou seja, produz esporos diferentes, um feminino e um masculino. E existem estróbilos produtores de esporos femininos e masculinos. O que esses estróbilos produzem? Os esporos, que são as estruturas reprodutivas. A parte do estróbilo feminino a gente chama de megaestróbilo, que são as pinhas. A parte do estróbilo masculino são microestróbilos, né? Todos eles, tanto o megaestróbilo como o microestróbilo, vão produzir esporos. O megaestróbilo, que é o feminino, produz o esporo feminino megásporo. O microestróbilo masculino vai produzir o micrósporo, que é o esporo masculino. Não precisa dar adeus à vida. Vamos entender aqui nessa figura. Aqui nós temos a representação de uma gimnospermas, aqui nós temos as folhas férteis, aqui nós temos a pinha, que é o maior. Por que eu sei que é o feminino? Porque ele é maior. E aqui nós temos o estróbilo masculino. Vamos primeiro falar sobre o masculino aqui. Então, aqui nós temos o estróbilo masculino, dando um zoom aqui, tá vendo? Microesporângio, que vai produzir o esporo masculino, que é o micrósporo. Olha, prestem atenção aqui. Esse micrósporo, esses esporos, lembra que nos outros grupos eles são dispersos ao vento e germina? No caso das gimnospermas, não. O micrósporo, ele acaba germinando dentro da própria estrutura, dentro do próprio estróbilo. Por quê? Porque a germinação desse micrósporo, desse esporo masculino, ele vai gerar os grãos de pólen.
Essa é a grande sacada. O grão de pólen é produzido pelo estróbilo masculino, é a parte masculina. Então, esses grãos de pólen, eles são responsáveis pela parte gametófita masculina. Legal? Estróbilo masculino vai produzir o micrósporo. Esse esporo masculino, que é o micrósporo, ele germina dentro da própria estrutura, formando, assim, os grãos de pólen. E os grãos de pólen, eles têm as suas particularidades, tá? Vamos colocar aqui. Essa figura aqui, pessoal, ela mostra que o grão de pólen ele é formado por duas células, ou seja, dois núcleos, tá? Até coloquei aqui. O que isso significa ser o grão de pólen, essa cabecinha do Wilkin aqui? Eles têm, se são formados por dois núcleos, uma parte dessa célula a gente chama de célula generativa e a outra parte a gente chama de célula de tubo. Essas orelhinhas aqui, pessoal, ela dá uma aerodinâmica, digamos assim, são sacos aéreos que permite a sua dispersão. Essa célula generativa aqui, ela vai ser responsável por produzir o gameta masculino de fato. Enquanto que a célula do tubo, ele vai formar o que a gente chama de núcleo polínico. É como se fosse um escorregador, como se fosse um tubinho que vai se desenvolver para que o gameta masculino consiga entrar na estrutura feminina. Já já vocês vão entender. Então, novamente, o grão de pólen, eles possuem dois núcleos. A parte generativa, ela acaba formando o gameta masculino de fato, e a parte da célula do tubo acaba formando o núcleo polínico, que é como se fosse um tubo, é como se fosse um escorrega por onde o gameta de fato ele vai passar. E esses sacos aéreos ajudam na dispersão do ambiente, ok? Aqui novamente mostrando a formação do grão de pólen, tá? Beleza, aqui o desenvolvimento, né, do micrósporo se desenvolvendo e gerando o grão de pólen, beleza? E a parte feminina, deixa eu mostrar aqui a parte feminina, nós temos o megaestróbilo, que é a pinha, que vai produzir o esporo feminino, que é o megásporo. Esse megásporo, ele acaba germinando dentro do próprio estróbilo, dentro da própria estrutura, e vai dar origem ao que a gente chama de arquegônio. Arquegônio vocês já conhecem. Esse arquegônio é o local onde vai produzir o gameta feminino. E como que é o nome do gameta feminino? Oosfera. Esse feminino aqui é o mais tranquilo, tá? Vamos mostrar outra imagem. Novamente, uma imagem de uma gimnospermas. Aqui nós temos as folhas férteis. Nós estamos falando da feminina, então a gente pega o megásporo, né? O megastróbilo. Dentro desse megastróbilo vai produzir os esporos femininos, que são os megásporos. Esses megásporos, eles germinam dentro da própria estrutura, formando o arquegônio, né? Dentro do arquegônio vai dar origem à oosfera, que é o gameta de fato, ok? Novamente aqui, pessoal, fazendo uma revisão. Então, o pólen é a parte masculina, ele vai ser lançado ao ar, ao vento. Nesse tipo de ciclo de vida, nesse tipo de padrão, não tem, é somente o vento, tá? Então, não tem padrão de animais que fazem a polinização. Esses pólens, eles vão chegar até uma estrutura do sistema reprodutor feminino, que a gente chama de micrópila. E aí eu já mostro na próxima imagem. Novamente falando que o pólen tem dois núcleos, um generativo e um polínico. O generativo é o gameta de fato que vai fecundar a oosfera e o polínico é o que forma como se fosse um local. Depois que tem o encontro, né, desse gameta masculino com o feminino, nós temos a fecundação e a partir da fecundação nós temos o desenvolvimento do zigoto. Esse zigoto, o embrião, e já começa a formação da semente. A micrópila, pessoal, deixa eu voltar aqui. Estão vendo aqui o arquegônio? Esse arquegônio ele deixa uma abertura. O nome dessa abertura é micrópila. E dentro aqui do arquegônio nós temos desenvolvendo aqui a oosfera, que é o gameta feminino de fato. Ok? Olha que legal. Pessoal, foi eu que fiz essa montagem aqui de outras figuras, tá? Então, desculpe se ficou um pouco... não dá um pouco para entender, mas vamos lá. Então, nós temos aqui o grão de pólen, parte generativa, parte polínica. Tá vendo aqui? Essa parte polínica, esse grão de pólen, quando ele chega aqui na micrópila, quando ele chega aqui nesse local, essa parte aqui,
do tubo polínico, ela começa a se desenvolver formando uma ponte, formando um canudo, tá vendo? A partir disso, começa a desenvolver o gameta masculino de fato, nessa parte generativa. Quando isso se estabelece, a parte masculina, do gameta masculino, acaba conseguindo passar e conseguir adentrar esse arquegônio para fecundar a oosfera, ok? A partir do momento que tem a fecundação, tem o surgimento da semente, essa semente ela vai cair no solo e vai dar origem a uma planta adulta produtora de estróbilos novamente. Aqui nós temos vários exemplos de ciclo, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, aqui novamente, nós temos uma gimnosperma com os estróbilos masculinos e o feminino. O masculino, ele vai formar o micrósporo se desenvolve na própria estrutura, dando origem ao grão de pólen. Já o megásporo se desenvolve dentro da própria estrutura, formando o arquegônio. Dentro do arquegônio vai se desenvolver a oosfera. Esse grão de pólen ele tem dois tipos de núcleos, um que é responsável por produzir o gameta em si e o outro que é responsável por produzir um tubinho, um canalzinho. Tá vendo? A partir do momento que o grão de pólen ele chega nessa estrutura, a parte produtora do tubo acaba formando esse canal, a parte que está responsável por produzir o gameta se desenvolve e aí consegue ter o processo de fecundação. Teve o processo de fecundação, já tem o surgimento da semente, tá? Nós temos aqui o endosperma, que é a parte nutritiva, e a parte mais externa, que é o desenvolvimento da casca. Essa semente, então, ela está com a parte do embrião protegida e ao cair ao solo ela germina, dando origem a uma gimnosperma adulta, tá? Novamente, nós temos aqui... Olha aqui a gente consegue ver certinho, tá? Nessa figura, tá vendo, ó? O tubo polínico fazendo essa ponte e aqui o generativo, aqui tá vendo? Os gametas conseguem passar pela micrópila e consegue atingir a oosfera. Pessoal, eu sei que é bastante nome, que é bastante detalhes, tá? Mas é imprescindível para vocês terem conhecimento dessas estruturas, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.